De volta com o Jornal Regional desta sexta e, como sempre, finalizando as edições de sexta-feira aqui do Jornal Regional com o quadro Ser Saudável. Hoje vamos falar um pouco com relação a problemas ligados ao ouvido, problemas até de surdez, que talvez sejam mais comuns do que a gente imagina. Para isso, estamos recebendo aqui o otorrinolaringologista, Dr. Osiris Pachecoski. Dr. Osiris, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Eu dizia agora, talvez os problemas de ouvido sejam até mais comuns do que a gente imagina. Afetam muitas e muitas pessoas aqui no Brasil. São bem comuns, tanto que eles vão afetar desde recém-nascidos até os idosos. Hoje em dia, mais ou menos 13 milhões de pessoas no país. Bom, tem algumas dores de ouvido que praticamente são inevitáveis. Se eu falava dos bebês, né? Eles acabam sendo afetados, claro, tem que corrigir. Mas tem outros problemas que a gente pode evitar. E eu gostaria hoje de falar um pouco mais a respeito disso. Obviamente, em outras ocasiões, o assunto é tão amplo que podemos falar a respeito de outras situações também. Mas preocupa a vocês médicos, em particular, a forma como as pessoas deixam de cuidar do ouvido, que é tão importante para a gente? Com certeza. Hoje em dia, como a maior doença que afeta o ouvido, que causa surdez, é totalmente preventiva, que é a PAIR, a perda auditiva induzida pelo ruído, né? É importantíssimo que todas as pessoas façam pelo menos uma avaliação no médico otorrinolaringologista para evitar adquirir essa patologia. Essa avaliação ela é importante ser feita a partir de que idade ou não há uma idade mínima para isso? Hoje em dia, de acordo com todos os equipamentos e a tecnologia que nós dispomos, ela deve ser feita já desde os primeiros meses de vida, como é feito nas maternidades com o teste da orelhinha, ou emissões otoacústicas, que já no começo a gente já pode diagnosticar alguma patologia e fazer a prevenção e evitar a evolução da doença. Bom, a gente vive num mundo cada vez mais barulhento, doutor. É um negócio muito sério. A poluição sonora é um absurdo, né? Seja nas ruas. Essas não tem como individualmente evitar. Agora, tem algumas situações que podem ser evitadas, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, tirando as do dia a dia que você comentou, um aeroporto, uma rua movimentada, uma indústria, existe um caso muito comum que está acontecendo hoje de perda auditiva induzido por aparelho auditivo sonoro, tipo MP3, MP4, fone de ouvido, telefone celular. Tem alguns que... O próprio telefone celular? Até o próprio telefone celular. Tem alguns que têm a potência que chegam até 120 decibel, que ultrapassa... Isso no caso ouvindo música? Ouvindo música. Não uma conversa, obviamente. Não, ouvindo música mesmo. Ouvindo música. A pessoa pode até aumentar o volume do telefone e chegar nesse potencial, mas normalmente não consegue ficar muito tempo devido ao desconforto que vai causar. Qual o barulho máximo recomendável para a gente? Olha, hoje em dia não se orienta que se ultrapasse de 85 decibel dia, né, no ambiente, que além disso já começa a ser prejudicial ao ouvido, causando perdas irreversíveis. Bom, suscitava a questão da fábrica, mas evidentemente a partir do momento em que se trabalha no local desse, existem equipamentos para se evitar que esse ruído chegue até os tímpanos. Sim, em indústrias, né, onde tem todo um objetivo de prevenção de doenças ao operário, ao funcionário, existe o abafador, o protetor auditivo individual, né, existe o médico do trabalho que vai vistoriar todos os pontos da fábrica, ver os níveis sonoros e também ver se aqueles funcionários que estão lá trabalhando estão usando os equipamentos que a empresa fornece para a prevenção da patologia. Voltando à questão do MP3, MP4, o próprio celular para ouvir música, normalmente se ouve com aquele fonezinho que vai dentro do ouvido realmente, não com esses maiores cuja estética não é tão interessante, não é? Mas esses não seriam mais recomendáveis? Ou uma impressão minha que talvez esses pequenininhos possam até ser mais prejudiciais? Esse menor que fica dentro do conduto auditivo realmente ele é um pouco mais prejudicial, porque ele veda o conduto auditivo e joga o som totalmente para dentro do ouvido. Já o que fica externamente, ele perde um pouquinho do efeito, dissipando o som para fora da orelha externa, certo? Mas o que vai acarretar mesmo é o tempo de uso do fone, né, e a potência desse fone. Certo. Tanto que o MP3 hoje em dia é fácil, ele ultrapassa esses 85 decibel, que é o volume dentro de uma indústria.
É muita coisa. Muita coisa. Agora, como é que a pessoa faz para saber? É uma questão de perceber até que ponto está agradável ou não? Como é que o cidadão comum pode fazer para saber quando ele está ultrapassando esse limite? Certo. Ele vai notar que ele está excedendo a partir do momento que o uso repetitivo vai gerar desconforto ao ouvir a música e também depois de usar o aparelho de MP3, ele vai começar a notar muitas vezes zumbido, chiado no ouvido, que no começo vai desaparecer em alguns minutos, mas com o passar do tempo acarretará uma persistência desse zumbido continuamente. A gente percebe também que nas danceterias, nas casas noturnas como um todo, casas de show, de espetáculos, próprias academias de ginástica, parece que o volume está cada vez mais alto. As pessoas não se apercebem disso e não deveria haver até uma fiscalização um pouco mais rigorosa nesse sentido, doutor? Com certeza, isso aí está cada vez maior esse problema, o volume está cada vez maior dentro, tanto que algumas danceterias, o volume dentro é comparável ao mesmo volume de uma turbina de um jato em decolagem. Ultrapassa 120 decibel fácil. Tanto que uma pessoa dentro de uma danceteria deveria ficar lá em média de 30 minutos e ir embora. A partir desse momento já começa a causar problema auditivo. E quando a pessoa começa, numa danceteria, numa academia, no fone de ouvido, a ouvir música muito alta, a tendência é que ela vá se acostumando a isso e cada vez tenha que ouvir mais alto e comece a perder a audição até sem se aperceber disso? Isso mesmo, é o que realmente acontece. O ouvido tem toda a sua plasticidade, ele vai querer captar ao máximo o som. Como a pessoa vai perdendo a audição lenta e progressivamente, vai havendo uma adaptação da pessoa, do sistema nervoso central, a essa parte auditiva. Então ela acha que ainda está ouvindo bem e acha que está falando baixo e que o som que ela está ouvindo também está baixo. Mas na verdade está totalmente diferenciado. Ela está com perda de audição, colocando o som cada vez mais alto e falando cada vez mais alto. Até que ponto problemas de surdez eles passam a ser irreversíveis? O que se perdeu pode ser recuperado? Como é que é isso? Certo. Quando há uma perda auditiva por um componente condutivo, vamos dizer, na orelha externa, na orelha média, ainda pode se tentar com tratamento medicamentoso, com tratamento cirúrgico, reverter esse problema. Quando o problema chega à parte auditiva nervosa, o sistema nervoso do ouvido, as células, quando são lesadas, elas tendem a morrer, né? E não passam mais o estímulo sonoro adiante. Consequentemente, a pessoa vai progressivamente perdendo a audição. Daí, esses casos, realmente, eles não têm mais como voltar a ser como antigamente. Pode melhorar a audição através de uma prótese auditiva, conhecido como aparelho auditivo, ou em casos de perda auditiva profunda, né, por alguma patologia, alguma doença, hoje em dia existe a cirurgia do implante coclear, né, chamado ouvido biônico, para fazer a pessoa ouvir novamente. Mas é um processo que, como a gente falou no início, é desnecessário. É somente tomar um pouco mais de cuidado. Com certeza. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, não tem porquê a gente adquirir uma doença que é irreversível se existe prevenção. Ok. Doutor, obrigado aqui pelos esclarecimentos. É muito positivo e certamente vamos voltar a conversar em outras ocasiões a respeito desse assunto que é bastante importante. Sim, a Sociedade Paranense de Otorrinolaringologia está à disposição, na hora que precisarem de qualquer informação, entrarem em contato conosco. Ok, conversamos aqui com o Dr. Osiris Pachecoski, ele é otorrinolaringologista, sobre essa questão que você pode evitar, que são problemas de ouvido, problemas de surdez. Em grande parte, você pode evitá-lo seguindo aqui as recomendações do nosso convidado desta noite. E com essa entrevista chega ao final, a edição de sexta-feira do Jornal Regional. A gente volta amanhã com a edição especial de sábado, com a reprise das principais reportagens que foram ao ar aqui no decorrer dessa semana, a partir das 9 da noite. Obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.